Olá, minha plateia linda e maravilhosa, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui com a Lu Cleide. Ó quem quer chegar, ó quem quer chegar. Ó, vou ter que dar pausa e tirar ela daqui, senão eu não me concentro, né, mulher? Voltei. Eu voltei porque eu não consigo mais ficar sem gravar, gente. Graças a Deus. Virou um hábito bom, maravilhoso. E hoje eu quero falar um salmo para começar, né? 27, versículo 1 e 2. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Porque o Deus que me guarda vai estar me protegendo em todo lugar que eu colocar os meus pés. Amém? E quando você tem essa fé, você passa alguns desgostos, mas você não fica muito tempo desgostoso, porque você está amparado por um Deus que tudo pode, que nada para ele é impossível. Amém? E dito isso, vamos desejar os parabéns dos professores, né? Das professoras, dos professores, aquele que... Deixa eu desligar aqui. Um barulho forte de um carro que eu não sei se é a coleta ou o que é, mas deu uma barulhadinha forte. Eu dei uma pausa, né? Para que não fique tanto barulho pesado. E hoje eu quero parabenizar todos os professores, professoras, esses mestres que têm cuidado, né? Cuidado, resgatado, vamos dizer assim, em todas as pessoas o seu melhor. Porque quando a gente... O professor, ele instiga, né? Ele puxa o mais profundo de você para estar buscando fé em você mesmo desde criança. O professor te motiva, né? A sobreviver no meio de tantas dificuldades que é a vida, né? E o professor também está passando uma fase que está se adoecendo. Não, eu não diria que a humanidade está a pior do mundo, não é isso, é o pior momento da história humana. Mas talvez os avanços foram tão fortes, tão rápidos, tão embalados numa velocidade que nós, adultos e crianças, estamos com mais dificuldades de nos relacionar, de nos entender, né? Por conta de tanta informação ao mesmo tempo. Eu digo que é assim, mas mesmo assim, o profissional, o professor, essa profissão que tanto exige, né? Exige muito. Isso é Valentina, viu, gente? Querendo quebrar a porta para vir fazer parte do vlog. E que mesmo diante das dificuldades, das mazelas que tem que durante o ano inteiro tem que passar, né? Porque não é só ensinar, não é só passar o que você sabe, mas é buscar muito mais de você, porque hoje o educador, ele tem que ter tem que ter mais molejo, vamos dizer assim, do que antes. Está exigindo-se mais, à medida que tudo flui muito rápido, as informações vêm muito rápido e todo mundo está ansioso de certa forma, mas o professor está sobrecarregado. E eu quero desejar a todos que se superem, que procurem ajuda, que relaxem no Espírito Santo, porque dê o seu melhor sem medo e confie em você mesmo e não se exija mais do que você pode dar, porque isso te adoece. E também não só na profissão de professor, mas em todas as profissões. Dê o melhor, se dê o melhor que puder, mas não passe desses limites, porque você pode adoecer, né? E doente você fica
vamos dizer, de certa forma encostado, né? Quando não fica trabalhando, sofrendo mesmo, doente, exausto, com crises e de ansiedade, etc e tal. Então, se entreguem a se cuidar, a se amarem, a não exigir mais do que é possível você se dar. Se permita ser apenas bom e não extraordinário quando não dá para ser, porque é isso, quando você se cobra muito, porque você tem que ser o fora da curva, o extraordinário, você se cobra muito e talvez você não tenha aquele acolhimento que deveria, e onde você se frustra e você se começa a agir cansado, né? Muitas vezes não consegue dar nem o mínimo, porque já está exausto, já não sabe de onde tirar tanta energia que tem que ter. E é sobre isso que eu quero dizer, que vocês são uns grandes heróis, educadores que transformam a vida, né? Que tem que entender que muitos agradecem por não tomar caminhos tortuosos por conta de ter mestres que cuidaram deles, fizeram o papel deles e muito mais. Cuidou do emocional, cuidado da moral, porque onde entra a moral, entra o caminho que você pode seguir, um caminho bom, um caminho de exemplo, um caminho que você teria vergonha, né, de trilhar um caminho contrário ao que um grande mestre lhe ensina. E o bom discípulo segue a regra e é muito feliz. Então, em louvor disso tudo, eu quero viver esse dia, porque agora eu não sou professora, não estou professora, não estou atuando como professora, mas fiz pedagogia, amo, acho que essa profissão é a mais extraordinária que tem, porque não tem outra profissão, não se cria outra profissão se não passar pela mão do professor. Então essa é a mais extraordinária, né? É o início de tudo, vamos dizer assim. É o início de criar todas as profissões, vamos dizer isso. E por encerrar, eu quero dizer que eu estou no momento, né, num encontro onde eu vejo muitos mestres, presto atenção nos comportamentos, no jeito especial que eles se dobram para dar conta de tanta coisa, né, e se entregam de corpo e alma. Alguns realmente adoecem, como eu estou dizendo, porque eles querem ser muito mais do que o que são, eles querem se dar mais do que o que consegue, e isso deixa os professores ansiosos. E para todos vocês, toda a minha reverência e o meu amor e o meu respeito, e feliz dia de, do mestre, né? Do que é o professor, mestre dos mestres, vamos dizer assim, não desrespeitando o nosso Senhor Deus, que é o criador do professor também, né? Cria o professor, é o mestre dos mestres, é o Senhor, e não vamos tirar essa glória. Mas o mestre dos mestres, porque eu quero dizer que não se constrói profissão se não passar pelo professor. Então, eu acho que o professor tem que ser respeitado, tem que ser melhor pago, tem que ser melhor atendido, tinha que ter um plano de saúde extraordinário. Eu acho, é uma coisa que eu penso, né? Porque eu vejo muitas profissões que têm esse direito, então eu acho que era um direito mais que válido dos professores, e que fosse uma profissão tão extraordinária que as pessoas tivessem o maior que tenham, né? Que eu percebo que as pessoas têm orgulho, mesmo passando os perrengues, mesmo passando as dificuldades, mesmo passando aqueles apertos. Eu vejo que os professores se orgulham de ser professores, mas eu queria que esse orgulho fosse mais intenso, que fosse mais motivado a esse orgulho de escolher uma profissão tão digna, tão maravilhosa, tão extraordinária. E que Deus abençoe a todos os mestres, todos os professores, não só hoje, né, que comemoramos o Dia do Professor,
mas todo o ano letivo e os anos vindouros, que Deus abençoe cada um e dê saúde mental suficiente para ele dar tudo aquilo que ele quer passar, tudo aquilo que ele quer ensinar para vamos dizer, uma geração, né? Eles vão acompanhando as gerações e moldando também, moldando o caráter, moldando no lado... Porque quando um professor dá muito exemplo, é muito bom, a gente quer copiar pelo menos um trisquinho assim do bom caráter. Então molda assim, né, a moral e a autoestima dos alunos. E é feliz dia do professor para todos. E vamos mudar de assunto agora, porque eu não vou falar só, né, do professor. Hoje é 15 de outubro, um dia especialíssimo, mas eu vou falar também um pouquinho de mim, da minha pessoa, como sempre eu falo. Eu estou numa desenvoltura, graças a Deus, em busca dos meus sonhos, do meu sonho mais intenso, mais ardente, mais profundo do momento, é aqui conversando com vocês, é formando a minha plateia, iluminando, abrilhantando os meus dias de vida, deixando gravado aqui meus pensamentos. Espero que eu não fira ninguém, né, que as pessoas não se sintam feridas por mim quando eu falo algumas verdades do que eu estou passando, do que eu estou sentindo, do que eu penso de alguma coisa, do que eu penso. Não falo para prejudicar, nem para me exaltar, longe de mim, jamais. Eu acho que eu tenho uma simplicidade tão extraordinária que ela é visível, né, no meu gesticular, no meu olhar, na minha pessoa. Então, eu jamais falaria aqui para me amostrar, para me exibir, me achando alguém importante. Eu sou importante porque eu me valorizo. Se eu não me valorizar, de repente eu me entrego. Aí tudo que as pessoas falarem, eu vou achar que é dentro de mim que está isso. E eu tenho me curado, tenho feito uma terapia própria comigo mesmo, com Deus, como eu venho falando para vocês. E tem muita coisa que é um lixão terrível que eu guardei e que eu tinha muito e tenho ainda uma parte de mim que me diz muito assim, uma parte de mim que era muito cismada, que onde eu vi uma turminha rindo, eu sofri tanto bullying na minha juventude, na minha fase de criança, mas isso também não fez a vida ficar a pior vida, não. Eu encontrava, mesmo diante das dificuldades, de alguns bullying que eu passei, bullying eu digo os descasos, né? Que antigamente a gente nem sabia que era isso, era pessoas, a gente dizia normalmente que era pessoa humilhando, pessoa desfazendo da gente, pessoa desdenhando, pessoas lhe botando para baixo, né? Lhe ferindo. Era isso que a gente falava. Esse bullying veio aparecer de um dia desse para cá, mas ele é velho, né? Esse sentimento, esse tratamento, ele é antiquíssimo. E não destruiu minha vida, me feriu um bocado, mas não destruiu porque eu achava graça na vida. Como eu disse, eu me apaixonava pela natureza, pela criação de Deus, e isso me fazia em paz com minha própria alma. Eu gostava da imagem que eu vinha do espelho de mim, então eu ficava pensando, muitas vezes, graças a Deus que a gente tem os adultos para dizer para a gente, ó, não se importe com as pessoas tirando sarro de você, porque era assim que a gente foi na infância, quando eu morava no Pernambuco, dizia assim, fazendo bullying, tirando sarro. Não se importe com quem está tirando sarro de você, talvez ela esteja até com inveja de quem você é. Então, naquele tempo, eu já ouvia isso, pessoas, professores, tias, minha mãe, minha família, falando sobre isso, que quando uma pessoa implica muito com outra, ela tem um pouco de vontade de ser você, ela tem inveja do seu brilho, ela tem inveja do seu jeito de ser, mesmo você sendo mais pobre que ela, mesmo você tendo menos conhecimento que ela, mas acontece. Porque se você pensar, mas o que é que eu tenho para as pessoas terem inveja de mim? Você não tem, você é um ser. O que você é que incomoda as pessoas, não é o que você tem. E isso é o pior, porque fere, né? Se você não estiver preparado, isso lhe corrói, isso lhe
lhe abala. Mas como eu passo isso desde criança, claro que eu não estou curada, não estou pronta para ninguém ficar fazendo descaso de mim e eu estar ok, maravilhosa, rindo e dizendo tudo bem, valeu, foi bom saber disso e tal. Não, não é bom. Não é bom que ninguém desfaça de mim, eu não gosto. Mas eu não vou ensinar as pessoas como elas deveriam ser, como elas deveriam tratar as outras. Eu não vou ficar insistindo, principalmente com aquelas amargas, com aquelas que já me percebeu de uma forma que elas não simpatizam, talvez, ou como eu disse, talvez queria ser um pouquinho de mim e tem vergonha de ser natural como eu, tem vergonha de ser espontâneo como eu, fica se prendendo, porque tem gente que acha que ser dar uma risada da altura que você tá com vontade de dar, tem gente que tem vergonha de dar uma risada. Eu tô rindo mais baixo porque meu marido fala muito sobre minha risada muito alta. Desde o início de todos os tempos que a gente vive junto, ele nunca se acostumou. Porque eu dou aquela gargalhada tão extraordinária que as pessoas dizem, nossa, que piada foi essa, né? Depende do ponto de vista que você entendeu a piada, né? E eu tenho me controlado mais porque as pessoas ficam falando que é antissocial, que é não sei o quê, mas eu gosto de rir. E a risada é uma coisa tão natural que não é um negócio que eu tenho que estar. Eu não consigo controlar, na verdade é isso. Se eu tô com vontade de sorrir é igual chorar. Não tem como segurar. Vaza, sai. E acho gostoso quando eu tô mais gargalhando do que chorando, né? Que gargalhando certamente é que eu tô bem resolvida no momento. E eu não tenho gargalhado muito, não é porque as pessoas não gostam da minha gargalhada, é porque eu tenho me machucado muito nos últimos tempos. Tenho guardado muita dor, muita coisa que eu deveria ter soltado, ter pensado assim, não é sobre mim, mas sobre quem age dessa forma, né? Então eu tenho me colocado para baixo, tenho deixado as pessoas caminhar em cima de mim como se eu fosse um capacho, um tapete. E quando você vai reagir, daí o clima fica diferente, porque as pessoas gostam quando você tá suportando, quietinha, né? Mas quando você se levanta, aí as pessoas acham que você é uma pessoa difícil, que não sei o quê, e tem essa prosa. Mas eu tô me resolvendo. E esses desabafos aqui no meu canal, essas conversas, na verdade, é mais um modo filosófico de eu resolver meu sofrimento. E digo para você, não é sozinha, só você que você se resolve. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas palestras boas no YouTube. Tem aquela professora Lucelena eu já falei para vocês, é Acrópole, parece que é assim. Mas procurando Lucelena, professora Lucelena, você já acha. Ela tem umas palestras, umas aulas muito interessantes, que de certa forma é uma terapia para a sua vida. E eu gosto também do Cortella, gosto do Karnal. Eu acho que tudo coisa que a gente pode ouvir e desenvolver mais, né? São mestres, são pessoas que traz uma reflexão para a sua vida, que você começa também a mudar seus hábitos de pensar, de agir com as pessoas, né? De ficar mais sutil em vez de muito agressiva, né? Porque o mundo não se resolve na agressividade, isso aí gera conflitos que você talvez não consiga depois reverter, ficar em paz. Então, gentileza e sutileza é para ser usado, foi criado para ser usado. E o amor então, né? Mas tem pessoas que não conseguem usar o amor com todo, de um modo geral. Elas escolhem a quem elas deveriam dar carinho, dar amor, dar respeito. E não deveria ser assim. Eu acho que todas as pessoas merecem principalmente respeito. E, bom, eu vou finalizar porque hoje eu vou dar uma limpada no meu quarto, né? No chão do meu quarto eu preciso dar uma limpada boa para eu me sentir em paz. Trocar os lençóis de cama. Sabia que isso aí também muda um pouco todo o seu... Essa tranca da espiritualidade. Escolher uma boa roupa de cama é como se você também escolhesse
uma roupa para você, né? Escolher uma cortina, um tapete, uma coisa que fica na sua casa que você vê, que você se encontra com ela, que você gosta. Escolha cores que te animam, cores que te resgata a mente, coisas boas, boas lembranças, que te faz se sentir num contato maior de organização com você e com seu conforto de estar, que nossa casa é isso, nossa casa é nosso aconchego, né? É nosso. Você vê, quando a gente viaja, você tem que achar um negócio muito extraordinário para que você não sinta a falta da sua casa, porque tem lugares que você pensa assim, poxa, se minha casa tivesse rodinha, né? Para você arrastar ela para onde você quisesse levar. Mas não se apegue à casa, comece a ambientes onde você frequenta levar sua energia boa, né? Também, porque isso voga muito na vida, isso faz você, os impactos dos problemas, das coisas que você vai encontrar, pessoas amargas, pessoas de mau humor, pessoas tóxicas por aí, você pode se preparar ao máximo, você pode se vestir com a armadura, mas você vai encontrar pessoas tóxicas. Em todas as histórias bíblicas maravilhosas, sensacionais, de vitória, de glória, você vai ver que em todas elas tinha as pessoas tóxicas, as pessoas abusivas, as pessoas difíceis, as pessoas problemáticas. Então, isso é um exemplo de vida. A vida é assim, a vida tem os dias que você pode respirar fundo, mas tem os dias que você está sempre assim, você não consegue fazer. Você está sempre cansado, você está sempre exausto. Tem os dias assim, gente, não sou eu que vou inventar, que tem uma técnica para você estar feliz todos os dias. Infelizmente, não é assim. Só temos que estar orando muito, preparados para as dores, para os desamores, para os desencontros e também para os encontros, aqueles que a gente não programa e não quer, mas acontecem. Enfim, e aqui eu deixo mais uma vez o meu carinho, né, por todos os professores do Brasil e do mundo e todo o nosso planeta, né, que os professores, claro que Dia do Professor aqui no Brasil, eu não sei se é em todos os lugares, mas tem professores todos os dias em todo o planeta. Então, é um motivo para eu dizer a todos os professores, não só hoje, 15 de outubro, mas todos os dias da vida de vocês, autoestima, amor próprio, saúde mental, glamour, viva o glamour. Se você não tem o dinheiro que você queria, que lhe paga, que o dinheiro você merecia muito mais do que o que você recebe, como eu já disse, um salário digno, abençoado, grandão, né? E ainda com regalias, com como eu disse, um plano de saúde, um plano de odontológico, enfim, para andar maravilhoso, para sorrir com os dentes de porcelana, com os dentes que você quiser sorrir para a vida. Então, eu desejo que um dia, muito em breve, que um professor diga: eu estou ganhando com dignidade, eu estou sendo paga da forma que eu sempre imaginei que deveria ser pago um professor, com além da recompensa de chamar o professor para elogiar o trabalho, para elogiar a paciência, para elogiar o amor, para elogiar o dia que ele está infeliz por dentro, mas ele tem que fingir que está tudo bem, né? Então, que Deus retribua, enquanto o homem não reconhece, que Deus te retribua, professor, da altura que você merece. Um grande beijo, que Deus abençoe. E agora que Keida vai limpar a casa dela. E plateia, não me esqueça, não me deixem. Eu estou mudando e eu sinto que é para melhor. Minha vida está excepcionalmente maravilhosa. Minha vida está maravilhosa, abençoada, cheia, 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 florescida do amor de Deus. E eu agradeço a vocês, minha plateia, a vocês, que me deixa feliz com um comentário, com um joia, com uma visualizaçãozinha que me aparece.
Eu fico muito, muito, muito agradecida. Isso agora é injeção na minha veia da autoestima. A parte que tiver baixa, quem levanta é vocês, minha plateia. Isso eu juro. Beijo, que Deus abençoe vocês sempre, em todos os caminhos que passar, que o Senhor Deus esteja lá cuidando de cada um de vocês.